A gente vai falar de eleições 2022. Pois é, esse mês de agosto é um mês importantíssimo, não é? Temos até o dia 15, segunda-feira, o registro das candidaturas e depois disso começa a campanha para valer. E com o início das campanhas políticas, a Justiça Eleitoral vai ampliar o horário de funcionamento a partir de segunda-feira. A medida foi publicada hoje pelo TRE, vamos ao vivo com a Beatriz Lacerda, que tem mais informações para a gente. Bia, essa ampliação acontece nesse período, claro, por conta das demandas, né? A gente sabe que vão ter muitos recursos, vão ter muitas situações aí com a campanha de fato em andamento. E o atendimento ao público também será, ou isso é mais para os candidatos, para os partidos, hein, Bia? Atendimento ao público em geral, viu? A ampliação do horário dos cartórios eleitorais já começa na próxima segunda-feira. Uma medida que foi publicada hoje, divulgada agora há pouco, né, pelo TRE aqui de Alagoas, e a gente já está passando para você que está em casa ficar ciente, caso tenha aí a necessidade de conseguir alguma informação ou até de fazer uma denúncia, viu? Uma denúncia sobre propaganda política irregular nesse período. Então, a partir de segunda-feira, os cartórios eleitorais passam a funcionar do meio-dia, em horário estendido, né? Do meio-dia até as 7 horas da noite. E alguns têm poder de polícia, justamente até para coibir alguma prática irregular nesse período eleitoral. E sobre este assunto eu vou conversar agora com Flávia Gomes de Barros, que é assessora do TRE Alagoas, que vai explicar para a gente sobre essa ampliação, que é para atender melhor não só os cidadãos, como também quem é pré-candidato, né, quem está aí concorrendo a algum pleito e queira fazer alguma denúncia, pode ir diretamente nos cartórios eleitorais. Isso, boa noite. A partir do dia 15 de agosto, né, o TRE e os cartórios eleitorais já funcionam com horário ampliado. A Secretaria e os cartórios aqui de Maceió vão funcionar do meio-dia às 19 horas e os cartórios do interior vão funcionar das 7h30 às 14h30. Também na segunda-feira a gente já começa a atuar no regime de plantão. Então, sábados, domingos e feriados, das 14 às 19 horas, o TRE, secretarias e as duas zonas eleitorais que têm o poder de polícia, que é a 33ª zona aqui em Maceió e a 22ª lá em Arapiraca, elas também atuam no regime de plantão nos sábados, domingos e feriados. Essas que têm poder de polícia também funcionam normalmente, né? De segunda a sexta, e tem ainda o regime de plantão no fim de semana. Isso, o regime de plantão é apenas uma ampliação para que a Justiça Eleitoral possa dar andamento a todos os registros de candidatura, aos julgamentos, às questões de propaganda eleitoral, direito de resposta, porque a gente tem uma série de prazos que precisa atender, né, dentro da legislação eleitoral. Então, por essa razão, a gente precisa ampliar o atendimento também e o horário de funcionamento e trabalhar também nos plantões de sábados, domingos e feriados. Então, é uma ampliação muito mais para atender a própria classe política. Isso, apenas para atender as questões mais jurídicas, né, e questão de fiscalização mesmo. O prazo para o eleitor, o último prazo que a gente tem, termina no dia 18 agora de agosto, na próxima semana, que é a solicitação do voto em trânsito, que pode ser feito em qualquer cartório eleitoral já no horário novo, né, a partir da próxima semana, até o dia 18 de agosto. E para aqueles eleitores que precisam de sessões com acessibilidade, é o mesmo prazo, 18 de agosto, para solicitar. Mesmo assim, o eleitor que tiver uma denúncia a fazer, se sentir mais à vontade de ir diretamente, né, em um desses cartórios, eles estarão funcionando então do meio-dia até às 7 horas da noite. Isso, aqui... E pode fazer denúncia também sobre propaganda irregular, por exemplo. Pode sim. Aqui em Maceió, os 5 cartórios da capital vão funcionar de meio-dia às 19 horas, de segunda a sexta-feira. No interior, o atendimento é diferenciado, é das 7h30 às 14h30. O eleitor que quiser denunciar qualquer tipo de ilícito eleitoral, de propaganda irregular, de campanha irregular, ele pode procurar presencialmente esses cartórios, onde eles serão orientados, né, como fazer as denúncias. Podem fazer a denúncia através do aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral, através do site do Ministério Público e também do Observatório Eleitoral da OAB, que foi inaugurado segunda-feira. E só para a gente concluir a ideia aqui, Flávio, eu queria que você até desse uma ideia, um exemplo, melhor dizendo, dessas propagandas irregulares que a gente está falando. Quem está em casa pode não lembrar, né, o que está proibido, o que está permitido nesse período. Já estamos vendo aí as pessoas saindo, né, com carros adesivados, né, alguns com bandeiras nos veículos. O que está permitido nesse período?
Olha, a partir da terça-feira, dia 16 de agosto, é quando começa a campanha efetivamente, né, nas ruas, na internet e nas redes sociais. Até lá a gente está vivendo o período de pré-campanha. Mas a partir de terça-feira vai começar as caminhadas, pode colocar adesivo no banco, no vidro traseiro do carro, só não pode adesivar o carro por inteiro, nem adesivar os vidros laterais. Outdoor também não pode carro de som, se ele estiver sozinho trafegando pelas ruas, nem aquelas bicicletas que também tem sonorização, elas só podem funcionar se tiverem numa manifestação como uma caminhada, uma carreata, aí pode, mas elas sozinhas não podem. Então, esse tipo de propaganda também, derrame de santinhos, colocar aqueles, qualquer tipo de material gráfico nas ruas, não pode, atrapalhando o passeio público, também não pode adesivar. Nem durante a campanha, né? Colocar totens na rua, não, né? Não pode. Também adesivar bens particulares sem autorização do dono da casa ou do dono do carro, isso também não é permitido. Colocar adesivo na casa dos outros, né? Exatamente. Não pode. As pinturas de muro também não pode, nenhum adesivo pode ultrapassar meio metro quadrado, né? Mesmo nos carros e nas fachadas e muros. Então, é uma série de regrinhas que a propaganda eleitoral desse ano deve ser observada. Tá certo, então, Flávia Gomes de Barros, muito obrigada, passando informações super importantes, né, para que o cidadão fique atento nesse período, observe as práticas dos seus candidatos, né, porque se uma pessoa já sai errando antes mesmo de ser eleita, né, Edson, é um mau sinal. Mas tá aí, a notícia mais importante que a gente quer passar, além dessa questão das denúncias, né, dos canais de denúncias que podem ser diretamente feitas nos cartórios eleitorais, então, pela internet, é sobre a ampliação mesmo, a ampliação do horário da Justiça Eleitoral em todo o Brasil, né, e aqui em Maceió, os cartórios vão funcionar do meio-dia até às 7 horas da noite, de segunda a sexta, e também em regime de plantão, alguns no final de semana. Volto com você. Exatamente, Bia. Você deu um recado importantíssimo, é bom a gente lembrar. Porque depois não adianta, depois de eleito, reclamar das operações policiais, né, na sua cidade, no seu município, no seu estado. Né, porque se você votou errado, se você vendeu o seu voto, como é que você vai cobrar? Não tem como cobrar. Né? Então é importantíssimo exercer com cidadania e com cuidado realmente o voto. Eu queria aproveitar a presença da Flávia, ela falou agora das proibições. A gente sabe que quando começa a campanha, a gente vai ter as caminhadas e etc. Ainda está proibido o showmício, né? Não pode ter showmício, não é isso, Flávio? Só para relembrar, para a gente relembrar também um pouquinho. Camisa com a nome do candidato, pode? Só pode o adesivo? Como é que funciona entre essas outras regras? Você já disse algumas aí, mas outras regras que antigamente podia, continua sem poder, não é? Exatamente, Edson. Pode sim o eleitor usar a camisa do seu candidato, o que não pode é o candidato mandar produzir uma certa quantidade de camisas e aí beneficiar os eleitores dando aquele material. Os showmícios também continuam proibidos, bem como as lives com participação de artistas, né, nas redes sociais e no YouTube também. Isso aqui também não pode. Mas em tempos de redes sociais, há uma autorização, por exemplo, para posts patrocinados. Isso pode, mas tem que estar declarado, não é, Flávia? Isso. Os posts nas redes sociais, eles têm que estar declarados, vão ser declarados depois, né, nas prestações de contas e tem que atender aquela legislação de informação de CNPJ, de coligação de candidatos, tudo detalhado nas informações da plataforma de conteúdo. Se tiver alguma irregularidade, pode ser denunciado. E aí, vamos relembrar as formas de denunciar? Pode ir no cartório e tem também um aplicativo, é o Pardal, não é? Isso, temos o aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral, o site do Ministério Público Federal, onde o eleitor pode fazer a denúncia diretamente na internet, presencialmente, né, nos cartórios eleitorais, e na última segunda-feira, a Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Alagoas lançou o Observatório Eleitoral. Então, os eleitores têm mais essa ferramenta para fazer qualquer tipo de denúncia de crimes ilícitos eleitorais e de propaganda irregular a partir do dia 16 de agosto. Então, a partir de 16, campanha na rua, e a partir do dia 26, nós teremos horário na TV e na rádio também, né?
Exatamente. Na próxima semana, o TRE vai reunir todos os partidos, coligações, para poder fazer o sorteio oficial do tempo, né, dos candidatos dentro do guia do horário gratuito na televisão e na rádio. E aí, a partir do dia 26, já começa o horário gratuito na televisão e no rádio e vai até o dia 29 de setembro. Perfeito. Flávia, muito obrigado pela sua participação, bom trabalho. A gente sabe que a Justiça Eleitoral vai ter um trabalho ainda maior, né? O TRE a partir dessa semana, já estava tendo, vai aumentar com certeza, mas para garantir exatamente a lisura das eleições, a forma que a gente possa votar, o nosso voto ser respeitado, ser contabilizado e que a maioria, claro, tenha a sua voz ouvida. Muito obrigado, Flávio. Agradeço também a Beatriz Lacerda pelas informações ao vivo. Então é isso, já estamos em clima de campanha eleitoral, mas para valer a partir da terça-feira da semana que vem. Se tiver alguma irregularidade, denuncie, tá? Baixa aí no aplicativo, é Pardal, exatamente do passarinho, Pardal. Procura aí na sua loja de aplicativos, já baixa, porque se você vê alguma irregularidade, você como cidadão pode denunciar, tá bom?